que às vezes pode até parecer sem importância, mas que é fundamental, indispensável para muitas espécies de frutíferas. No caso da poda da videira, que é o que vamos destacar a seguir, essa técnica é considerada decisiva, já que regulariza a produção e melhora a qualidade dos frutos. Assim, todos os anos, com a chegada do frio, quando as plantas começam a diminuir sua atividade fisiológica, é hora de fazer uso da tesoura. Antes da prática no campo, saiba as funções mais importantes da poda de inverno da videira: equilibrar a área vegetativa e produtiva, distribuir os ramos e a produção na planta, evitar a sobreposição dos ramos, produzir frutos de maior tamanho e de maneira uniforme, evitar o distanciamento do tronco, além de evitar o sombreamento da uva, melhorando a cor nas viníferas tintas, o teor de açúcar e diminuindo ainda a incidência de doenças. A partir de agora, confira então um passo a passo da poda da videira, tendo à frente 2 agrônomos da EPAGRE que explicam os detalhes de todo o processo. Esse sistema que nós estamos vendo na casa do produtor, na propriedade dele, é um sistema que a gente chama de latada ou pérgola. Então toda a produção é distribuída na forma horizontal do terreno. Então o produtor trabalha numa haste principal, leva até esse primeiro arame, daí ele vai distribuindo a produção em ramos principais e vai fazendo a condição nos ramos laterais. A gente observa que a importância da poda, ele fazer um equilíbrio dessa parte que vai brotar, a parte vegetativa, com a parte produtiva, que são os cachos da videira. Então ele vai ter que fazer esse equilíbrio de uma forma que a gente produza uma fruta de qualidade, uma fruta com um bom teor de açúcar, com uma boa coloração nas uvas tintas, e que ele possa manejar adequadamente, inclusive fazendo o controle fitossanitário, controlando as doenças. Se ele deixar tudo sem essa orientação através da poda, do amarrio dos ramos, a planta fica totalmente desordenada, ele não tem mais o controle sobre ela. Um outro fator também que altera bastante a forma de podar é o sistema utilizado no plantio. Esse sistema de condução aqui, que a gente chama de espaldeira, muito usado para uvas finas, uvas viníferas. Daí basicamente a planta a gente forma aqui e se utiliza uma poda toda esporonada, não se utiliza uma poda longa. Com referência aos outros sistemas, tanto o Y como o sistema latada, a poda é praticamente a mesma. Bom, é importante lembrar que para definirmos uma poda correta, sempre temos que levar vários fatores em consideração. O mais importante deles é que uma poda, ela não se faz uma poda somente para esse ano. Quando a gente vai fazer uma poda, a gente vai pensar no futuro, principalmente no ano seguinte. Porque a parreira, ela não produz ramos como, no caso, a macieira ou pessegueiro, ela não tem gemas de flor visível. Então a brotação que a gente deixar, os ramos que vão brotar ramos com a futura floração e os cachos. Então a gente sempre tem que lembrar desse fator e a gente tem que lembrar os tipos de gemas, a fertilidade que elas têm, e a gente se baseia muito disso, principalmente na cultivar. Cada cultivar tem uma característica própria de fertilidade de gemas. Então, dependendo do tipo da poda que a gente faz, a gente vai ter que se basear muito na cultivar que a gente está trabalhando. Quanto à época de poda, no caso da poda de produção, a poda seca de inverno na parreira, no nosso caso aqui no Vale do Rio do Peixe, que a gente tá sujeito a geadas no final aí de inverno, então qual que o produtor tem adotado? Ele tem adotado podar o mais tarde possível, o que vai limitar esse mais tarde possível a área que ele tem para podar. É claro que ele não vai podar tudo tão tarde que a planta já vai estar brotando. Então qual a época ideal? A época ideal seria a partir do inchamento, do início que a planta começa a despertar, ele começa a podar. É lógico, se ele trabalhar com alguma cultivar mais precoce e a área dele for mais segura e interessar ele adiantar o ciclo
adiantar a colheita, colher mais cedo, ele vai podar mais cedo. Dessa forma, ele vai estimular a brotação mais cedo e vai estimular a colheita mais cedo. Vocês podem observar que o produtor muitas vezes tem deixado cobertura verde, e uma das funções dessa cobertura, muitas vezes, além da conservação do solo, é também, de uma certa forma, retardar também a época de início de brotação das plantas. Então, além das questões da cultivares, do sistema de condução, nós temos que também levar em considerações outros pontos importantes no início da poda. Vocês podem notar que o vinhedo é grande e o agricultor não tem muito tempo para podar todo esse vinhedo. Então ele tem que estar consciente de ter principalmente uma tesoura boa, né? Uma tesoura leve, que ele não, como ele fica com o braço erguido, sempre erguido e sempre fazendo esse trabalho, então ele não pode ter uma tesoura muito pesada, senão ele vai cansar o braço, né? É uma situação até um pouco incômoda nesse sistema de condução latada. Outro ponto importante que o agricultor tem que levar em consideração na poda é que, em vez em quando, ele tem que eliminar parte da estrutura da própria planta, e essa estrutura precisa de serrote. Então, junto com ele deve ter junto com ele esse equipamento, não muito usado, mas necessário em vez em quando para fazer certas atividades, né, que a tesoura não consegue fazer. Bom, agora nós estamos em outro vinhedo, né? Vocês já podem notar as diferenças da estrutura da própria planta. Nós observamos que a produção, os galhos de produção estão mais centralizados no centro da fileira, não estão muito afastados como nós tivemos vendo na casa do produtor. Isto é um vinhedo da Estação Experimental de Videira, aonde nós procuramos manter toda a produção mais perto do tronco e ajudando dessa forma a todas as outras práticas culturais que nós temos no vinhedo, como parte de tratamento fitossanitário e também a parte da distribuição física da parte vegetativa da planta. Após essas explicações, então vamos proceder à poda propriamente dita, né? Os materiais mais vigorosos, nós utilizamos eles para deixar aquelas estruturas com mais número de gemas, né? Também conhecido como varas, certo? Então aqui nós temos uma gema axilar, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês percebem que o comprimento vai depender da localização do arame para executar o amarrio desse material aqui. Este material aqui, esse sarmento, ele tem pouco vigor. Então nós utilizamos ele com poucas gemas axilares, deixando-se somente 2. Essas gemas vão brotar, essas 2 gemas axilares vão brotar e vão formar material para a próxima poda, para o próximo ano, para deixar um material de tamanho, de vigor igual àquela que podamos antes. Então, num ano nós temos que pensar na parte da frutificação, deixando um material chamado varas, e também esporões para formar material bom para a poda do ano seguinte. Então, outras estruturas na planta
que não se desenvolveram o sarmento muito bem, nós podemos eliminar. Eu vou executar a poda em toda a planta e vamos ver como é que fica no final essa planta totalmente podada. No final, a planta fica com esse esqueleto, com varas distribuídas ao longo da planta, aproveitando sempre os sarmentos mais vigorosos, tanto de um lado da planta como no outro, normalmente ficando em torno de 5 a 6 varas de produção. Os materiais mais curtos vamos deixar em esporões para que formem material para o próximo ano. Depois da poda feita, nós vamos agora amarrar os galhos, né, que foram podados. Como o colega Piruso falou, ele já deixou esses ramos maiores à parte justamente para que venha até esse arame para a gente poder prender, né, os ramos. Eles ficando presos quando brotam e no início ventos muito fortes, daí não quebra essa brotação, ela fica presa. Além da gente orientar, né, senão eles vão ficar todos amontoados, a gente acaba orientando o ramo para onde a gente quer. O produtor tem usado esses tipos de alçadores ou então a própria Vime. No caso a Vime, ele tem uma facilidade melhor de prender esse tipo de ramo. Após o término da poda dessa planta, como medida de precaução para futuros problemas com doenças de ramos que podem levar à mortalidade das plantas, a gente tem recomendado para os produtores utilizar a desinfecção da tesoura. Então, para passar para a próxima planta, a gente sempre teria que desinfetar a tesoura. Esse líquido aqui pode ser utilizado água sanitária, né, numa diluição de 1 litro para 10 litros de água, ou álcool, né, a 70%. De certa forma, a gente garante, né, que se essa planta tiver alguns fungos que podem comprometer a vida dela, não passem para a planta seguinte que nós vamos seguir podar. Depois dos cortes, depois da poda, principalmente nos ferimentos maiores, nós vamos proteger esses ferimentos com alguma substância que facilite a cicatrização. Normalmente a gente recomenda uma pasta, né, daquela calda bordaleza um pouco mais forte, ou a mesma tinta plástica.